Olá, TPL, como estão? Espero que estejam todos bem aí recebendo a nossa aula de número 6 de Química Orgânica. Estamos progredindo, hein, turma? Eu direciono aqui, acompanho a turma da noite e o professor Alex, meu colega, acompanha aí a turma da manhã. Então, na aula passada, foi uma aula bem bacana, recebi feedbacks bem interessantes aí. Vou até diminuir a câmera, como eu sempre faço, para que vocês consigam acompanhar os slides melhor. Lembrando que a gente sempre envia para vocês os slides junto com o link da aula, né? Então a ideia é que você acompanhe e os mantenha aí sempre com as suas anotações no seu caderno, tá? A aula de hoje vai exigir bastante que vocês tenham essas anotações para que vocês consigam realizar os nossos exercícios da maneira mais prática, tá? Perceba que a aula de hoje eu vou fazer passo a passo como eu fiz na aula passada, tá? Eu tive bons feedbacks, então a gente vai continuar desse jeito, tá bom? Deixa eu localizar aqui nossos slides. Pronto. Então, ó, agradecer sempre o feedback que nós temos, tanto na turma da manhã quanto da noite, estão sempre pontuando aí como tem sido feito, né? A partir do feedback de vocês, as dúvidas que surgem, até os elogios, né, em cima do nosso trabalho, a gente consegue perceber o que é necessário ajustar e o que a gente pode ir aprimorando ou mantendo. Então, sempre agradeço o feedback de vocês, tá, turma? É um momento que nós estamos nos adaptando, mas vamos prospectar lá para frente. Logo estaremos juntos no presencial, sendo possível reforçar tudo que for necessário, mas eu tenho certeza que se a gente continua nesse ritmo, nós vamos ter uma boa base até lá. Então vamos trabalhar nisso. O feedback que geraram foi para que a gente gostaram bastante, né, da resolução de exercícios aí que eu fiz na aula passada. Então eu vou sempre trabalhar o exercício de fixação na aula anterior, tá? Então, sempre que vocês tiverem algum tipo de dúvida em algum exercício de fixação, me notificam, notifico o Prof. Alex, ele vai me passar. E aí a próxima aula eu começo ela resolvendo aquele exercício. Foi um feedback bacana porque a gente consegue aí minimizar as dúvidas e gera um motivo aí de uma revisão antes de entrarmos com um assunto novo. Então, no tópico da aula de hoje, nós iremos continuar as principais funções orgânicas, entender um pouco do que são hidrocarbonetos, tá? E eu vou fazer isso através de exercícios, como eu fiz na aula passada. Lembra desse exercício aqui? Se você não lembra, é sinal que você não assistiu a aula passada. Então, já deixo a dica para vocês. Vou deixando todas as aulas em forma de playlist, tá? Aqui mesmo no canal do colégio. Então, você pode assistir a essa nossa aula de número 6, você pode voltar nas anteriores. Tanto se você não conseguiu assistir ou se teve alguma dúvida aí, fora a nossa disposição aí em horário de aula para tirar essas dúvidas, ok? Então, na aula passada, os alunos elogiaram bastante essa resolução de exercícios, né? Porque é justamente no início da nossa disciplina aí, eu fui explicando para vocês, por exemplo, o que é uma cadeia homogênea, heterogênea, quando uma cadeia está saturada, quando está insaturada, o que é ramificação, quando é uma cadeia normal, né? Fui explicando isso. Nesse exercício aqui, inclusive foi um exercício que caiu para o pessoal do noturno, numa atividade para nota, vocês conseguiram resolver através de toda essa explicação e de todos esses conceitos, tá? Então, era justamente a minha proposta, tá? Vamos seguir nesse caminho. Hoje nós vamos fazer mais um exercício e eu vou deixar 2 exercícios para vocês fazerem como exercício de fixação. Tenho certeza que a explicação da aula passada, desse exercício aqui, na aula passada foi o 5º exercício, e o outro exercício que eu vou resolver passo a passo daqui a pouco, vão te dar uma base sensacional aí para você resolver os outros 2. Mas, caso surja alguma dúvida, fique tranquilo, né? Pontue aí o seu professor, seja a minha ou o professor Alex, que na próxima aula eu vou resolver os 2 passo a passo, tá? A ideia é que vocês tentem fazer primeiro, para depois a gente conseguir resolver, tá? É o que a gente chama de metodologia ativa do aluno. Isso independente se nós estamos online, né, de maneira interativa, ou se nós estamos no presencial. A participação de vocês no sentido de tentar resolver, ainda que erre, né, é normal no processo de aprendizagem, mas isso é importante
para que você tenha essa aprendizagem mais efetiva, ok? Então, vamos em frente. Não vou comentar muito desse, porque eu já falei na aula passada, tá? Então, nós sempre teremos uma cadeia carbônica que nós teremos que classificar. E essa classificação, turma, é muito importante para a gente definir as características de cada composto, inclusive dos plásticos, tá? Quer um exemplo? O exercício de hoje que nós começamos, eu vou chamar de exercício número 1, tá bom? Nele, eu trago uma cadeia carbônica, e nessa cadeia carbônica eu vou citar o nylon, né? Eu sempre comento que a importância da química orgânica para os plásticos, então eu trouxe um exercício nosso primeiro aqui dessa nossa aula, justamente simbolizando um tipo de produto, né? Uma das variedades desse polímero aí, que a gente obtém dessa matéria-prima que a gente chama de caprolactana. É aquele nome difícil lá, caprolactona, né? Compostos químicos são o máximo aí na hora de nomenclatura. A gente consegue nomes cada estranhos, né? Mas a nossa intenção aqui é trazer para vocês um tipo de matéria-prima, né? Que vem a partir do nylon. A gente sabe que estudamos lá em ciência dos polímeros que nylon é um polímero de condensação, lembra? Ele é polímero de condensação porque através do grupo funcional dele, que ele pertence ao grupo de poliamidas, ele é direcionado aí para uma polimerização via condensação, simplesmente porque o grupo funcional poliamida, ele fornece essa afinidade química mais com esse tipo de processo, tá? Mas não vamos falar sobre ciência dos polímeros. O que eu quero que você acompanhe aqui comigo é que ele forma uma cadeia carbônica, assim como todos os polímeros. E é por isso que química orgânica é tão presente, atuante e importante nesse sentido, tá bom? Então, essa é a nossa cadeia carbônica e assim como nós fizemos no exercício da aula passada, nós tínhamos uma cadeia carbônica e a gente classificou, encontramos a alternativa correta quanto à classificação, quanto às características dessa cadeia que eu coloquei como exemplo, tá? Então, vamos procurar aqui a alternativa que representa a classificação correta dessa cadeia carbônica formada aí pelo nylon, um tipo de polímero. Primeira coisa, né? Vou até mudar do laser para o marca-texto. Eita, não foi. Deixa eu trocar do texto por marca-texto aqui para eu conseguir mostrar melhor para vocês. Beleza. Ó, antes de mais nada, a gente quer enfatizar para vocês, porque eu já fui falando ao longo de algumas aulas. Existem várias formas, turmas, de representar as nossas cadeias, os nossos compostos e as nossas substâncias, tá? Perceba que aqui eu tenho uma cadeia, né? A caprolactana. Ela tem essa cadeia aqui, é uma cadeia carbônica. Aí você me pergunta, mas carbônica por quê, professora, se não tem carbono? E eu respondo, tem carbono sim, é uma forma de representar que é diferente, ó. Onde eu tenho essas extremidades que eu estou pintando aqui de amarelo, na verdade são carbonos, né? São maneiras só de demonstrar, mas essas extremidades são carbonos, né? Poderiam estar sendo representadas pelo C de carbono, fazendo ligações simples entre eles, né? E se reunindo aqui com uma dupla de oxigênio e um grupo de amina, tá? Então, é uma cadeia carbônica assim. Poderia representar colocando o elemento C, fazendo as ligações conforme a gente estava mais acostumado, né? Inclusive dessa maneira aqui, ó, tá vendo o C? Fazendo ligações aqui. Ou dessa maneira aqui, só com traço, eu consigo definir que são átomos de carbono que estão formando um ciclo, tá bom? Então, vamos resolver. Vamos analisar essa cadeia. Então, primeira coisa, eu sempre gosto de falar para a gente começar, porque é muito mais fácil. Vamos identificar se ela é heterogênea ou se ela é homogênea, né? Lembra que heterogênea é quando a gente vai analisar sempre as ligações entre carbonos. Muitos erros que vocês fazem, que vocês começam a enxergar a relação entre outros tipos de elementos. Então, o que é um heteroátomo, né? O que é uma cadeia heterogênea? Uma cadeia heterogênea
é quando você tem, quando você liga carbonos e você tem um nitrogênio aí ou outro tipo de elemento formando, não é composta só por carbonos, tá? Então a gente vai olhar aqui na nossa cadeia. Ficou na dúvida? Eu coloquei no finalzinho da nossa aula esse material complementar, ele tá vindo nos slides que eu te passei aí, o professor Alex te passou também, depois os exercícios de fixação, tá? Ó, tudo que a gente viu até agora, eu coloquei os slides para reunir tudo no único material, para que você consiga se organizar aí na consulta. Então, ó, é homogênea ou heterogênea? Sempre gosto de voltar para vocês reavaliarem, ó. Se na cadeia só existe átomos de carbono, ó, carbono entre carbono, né? Só existe átomos de carbono, essa é a cadeia principal. Então, é uma cadeia homogênea. Sempre falo para vocês. Fora da cadeia. Ó, esse OH está fora da cadeia principal. Se ele está fora, né, da cadeia principal, um, ele não é um heteroátomo, tá? Então, e aqui a gente tem a nossa cadeia heterogênea, lembra? Quando na cadeia a gente tem qualquer tipo de elemento, viu, turma? Aqui eu coloquei nitrogênio, oxigênio, mas pode ser qualquer tipo de elemento. Se nessa cadeia principal e esse pontilhado aqui está representando a cadeia principal. Como saber qual que é a cadeia principal? É onde você pode contar, fazer esse segmento, esse círculo que eu estou fazendo aqui, onde você pode contar a maior quantidade de carbonos, é a sua cadeia principal. E o nitrogênio, que, ó, tá vendo que nessa cadeia principal eu tenho nitrogênio aqui e nessa outra aqui eu tenho oxigênio. Você consegue visivelmente bater o olho e já analisar. Poxa, essas duas cadeias aqui não são homo vem de igual, são heterogêneo, mas, né, pelo menos dois elementos diferentes, tá? Não interessa nesse primeiro momento se é um nitrogênio, um oxigênio, enfim, sendo diferente de um carbono, ela já se classifica como cadeia heterogênea. Então, voltando lá. Perfeito. Então, a gente percebe aqui, ó, nas ligações, aqui a gente tem, onde tem os pontinhos em amarelo, são carbonos se ligando, né? Formando um ciclo. E a gente tem nessa cadeia principal o nitrogênio, né? Se a gente tem um nitrogênio na cadeia principal, trata-se do quê? De uma cadeia heterogênea. Aqui coloquei para vocês o passo a passo, ela é heterogênea. Então, eu já vou tirar, olho para as alternativas, ó, aqui a A está falando que é heterogênea, a B heterogênea, C heterogênea, e a D e a E está falando para a gente que essa mesma cadeia é homogênea. Poxa, percebi que não é, então a D e a E já estão fora, ó. A D e a E não são, já estão fora, ó. Justamente porque não são homogêneos, tá? Então, vamos continuar a nossa análise. Já analisamos o heterogêneo, agora eu quero analisar com vocês essa palavrinha que apareceu aqui, ó, mononuclear. Perceba, turma, que aparece mononuclear em todas as alternativas. Então, não faria diferença na classificação para a gente conseguir chegar na resposta correta. Mas eu aproveito para explicar para vocês que sempre que aparecer esse mononuclear, ele se refere à quantidade de ciclos que nós temos. Perceba que isso daqui que a gente está demonstrando para vocês é um ciclo, é um único ciclo, então é um mononuclear, ele tem apenas um núcleo, então é sempre um mononuclear, né? Então, quanto a isso, todas estão presentes, não tinha muito o que falar. Eu trouxe mais para vocês perceberem essa nova nomenclatura, tá? Se refere à quantidade de ciclos. Então, perfeito. Vamos enxergar agora a questão da saturação, tá? Saturação. A gente tem que analisar quando a gente vê a saturação. Vou voltar mais uma vez no material complementar que está disponível nos slides que você pegou aí no grupo de WhatsApp. Saturação, perfeito. Ó, quando a cadeia é saturada, só existem ligações simples. Você conseguiu saturar ela, só ligações simples. Ligações simples são representadas pelo traço, um único traço, né? Uma ligação simples, ou seja, o carbono ele consegue se ligar 4 vezes e aí acontece, e cada uma dessas ligações acontece uma única vez. Já na cadeia insaturada é uma cadeia que não é saturada,
Ou seja, eu tenho pelo menos uma dupla ligação, ou pode ser tripla também, tá, gente? Ó, nesse caso aqui, ó, tá vendo? Nesse caso aqui a gente tem uma dupla ligação. Aqui com esse outro carbono eu tenho 3 ligações. Então, quando isso daqui acontece, é uma insaturação. Perfeito. Vamos voltar lá para o nosso exercício para a gente matar a alternativa correta agora. Perfeito. O material, ele é saturado ou insaturado? Olha aí para eu saber a opinião de vocês. O que a maioria ia fazer é errar essa questão, assim como vocês erraram essa questão anterior, né? Então, vamos focar nessa, ó. Quando eu falo de saturação, eu estou falando carbono com carbono, tá? Então, você pode bater o olho e ver essa dupla ligação aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês, ah, professora? Isso daqui não é uma dupla ligação? É, isso é uma dupla ligação. Ah, então essa nossa cadeia de nylon é insaturada? Não, não é insaturada. Por quê? Essa dupla ligação aqui, eu quero que você sempre pense dessa maneira. Essa dupla ligação aqui, ela está ligando um carbono com outro carbono? Você vai olhar e falar assim, não, está ligando um carbono com um oxigênio. Se ela está ligando um carbono com outro elemento, então, ainda que nós tenhamos uma insaturação, nós não vamos classificá-la como uma cadeia saturada, insaturada, tá? O que interessa sempre para a gente, pessoal, é enxergar os carbonos, as ligações entre carbonos, basicamente. Então, se eu tivesse, por exemplo, um carbono aqui nesse ciclo, é ruim desenhar com essa caneta aqui, mas vamos lá. Se eu tivesse um carbono nesse ciclo dessa forma, ó, se eu tivesse dessa forma, não tá muito bonito, né? Dá para entender, ó. Um carbono com outro carbono com uma dupla ligações, beleza. Eu tenho 2 carbonos se ligando e eles estão se ligando através de uma dupla ligação. Essa, sim, esse composto, sim, seria um composto insaturado. Mas como a insaturação, essa dupla ligação, está ligando um oxigênio, então eu posso considerar essa minha cadeia como sendo uma cadeia saturada, porque ela não tem saturação entre carbonos, que é o que nos interessa. Então, perfeito, ó. Esse passo aqui que eu expliquei para vocês, ó. Tá? No seu slide você consegue acompanhar passo a passo, ó. A gente já identificou que ela é heteroátomo e já identificamos que ela é saturada, né? Eu vou localizar, vou voltar, já fiquei entre A, B, C, já tinha eliminado a D e a E. Vou enxergar aqui, ó, a primeira tá falando que ela é insaturada, tá vendo? Então a A tá fora, não é insaturada. A B tá falando que ela também é insaturada, então a B também tá fora, não é insaturada. E nós ficamos com a alternativa certa, que é a alternativa C. É a única que fala que ela é saturada. Muito provavelmente essa questão eu coloquei mais insaturadas porque costuma ser o erro da maior parte dos alunos. Então, a partir de agora, eu quero que você pense sempre dessa maneira. Está ocorrendo uma insaturação? Ou seja, eu tenho uma dupla ligação, eu tenho uma tripla ligação? Sim, ela existe. Perfeito. Agora analisa as extremidades. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, é um carbono com outro carbono. Então, eu tenho uma dupla ligação. Essa cadeia eu posso considerar como uma saturada. Mas, se acontece uma ligação de carbono ou com qualquer outro tipo de elemento, ela é uma cadeia saturada, tá? O que nos interessa sempre é o carbono. O carbono é o nosso elemento principal aqui. Até porque nós chamamos ela de cadeia carbônica, né? Leva o carbono, pode entrar outros elementos, logicamente sempre vai entrar, mas o que nos interessa é o carbono, ok? Então, é isso. Mononuclear eu já expliquei para vocês, a alternativa certa, ó, ela é uma cadeia fechada, sim. Por que ela é uma cadeia fechada? Porque você não tem nenhum tipo de abertura. O fechado, né, pode ser uma cadeia fechada, uma cadeia aberta. Aqui só quero demonstrar uma coisa para vocês em relação à cadeia fechada, ó. Quando a gente fala de cadeia fechada, nós temos alguns sinônimos. Lembra que eu falei para vocês? Várias formas de falar a mesma coisa. Em química também nós temos isso. Na cadeia fechada, aberta, por exemplo, eu posso chamar ela de cadeia fechada, acíclica ou alifática. Tá? Então, algumas questões aí, algumas literaturas de química, até livros mesmo, catálogos,
quando a gente pega um catálogo técnico de algum elemento químico, nesse caso a gente está falando sobre o nylon, né? Esse tipo de polímero, a gente vê o nome das cadeias. Mas quando eu falo para você, uma cadeia alifática, essa daqui é uma cadeia alicíclica, eu estou querendo dizer o quê? Que ela é uma cadeia aberta. São sinônimos, querem dizer a mesma coisa. E demonstro para vocês, aqui como eu pontuei nesse slide, a mesma configuração química. Perfeito? E a fechada? Fechada também. Nós podemos chamar de fechada ou cíclica, tá? Que não apresenta extremidades livres na cadeia. A mesma coisa de uma cadeia fechada. Olha, turma, aqui é essa configuração que eu falei para vocês, né? Na configuração que nós estávamos estudando nesse exercício, nós tínhamos o carbono se ligando com outros carbonos, só que ao invés do carbono aparecer, o C de elemento carbono aparecer, nós tínhamos só os traços, né? Fica aí a dica que eu tinha demonstrado para vocês, né? Várias formas de representar o mesmo anel benzênico que a gente tem no exercício, só que em forma de traços, né? Uma configuração mais limpa de cadeia. Aqui nós temos uma cadeia mononuclear, né? Porque só tem um ciclo. E aqui nós temos uma cadeia que não é mononuclear, porque ela tem 2 ciclos. Esse esqueminha ficou fácil de entender, né? Vamos voltar lá. Então, número 1 resolvido. E olha quanto rápido que eu fiz aqui, mas deu para entender bem, né? E vocês têm os slides aí para acompanhar. Então, alternativa C, resolvida. Cadeia fechada, ela é saturada, ela é heterogênea, ó, o nitrogênio aqui, ela é mononuclear, acabei de mostrar para vocês, porque ela só tem um único ciclo formando. Perfeito, turma? Então, ó, o exercício 2 está demonstrando para vocês uma formulação de um óleo e eu estou pedindo para vocês classificarem essa cadeia, como eu fiz no exercício 1 da aula de hoje e como eu havia feito no exercício 5 da aula da semana passada. Fiz passo a passo, inclusive, não só detalhado em forma de aula, mas você tem um passo a passo aqui, né, na lateral, explicando para vocês. E a da aula de hoje você também tem aqui na lateral explicando para vocês, tá bom? Então, o exercício número 2, eu quero que você classifica para mim, é um exercício de fixação, tá? Coloca para mim a alternativa certa e faz esse passo a passo aqui, ó, para eu saber, para eu entender o seu raciocínio. Se surgir dificuldade, fica tranquilo, na próxima aula eu vou resolver como eu resolvi esse exercício, eu vou resolver o 2, aqui passo a passo, e o exercício 3 também farei passo a passo na próxima aula. Para essa aula, tanto o 2 quanto o 3 são exercícios de fixação que eu gostaria que você parasse um pouquinho, fizesse, tá? Fica tranquila, a aula tem mais um conteúdo, mas eu só quis demonstrar para vocês que são exercícios parecidos. Tome como base a explicação que eu dei, eu tenho certeza que você vai conseguir. Se não, se tiver alguma dificuldade, próxima aula eu venho resolvendo item por item. A gente vai tirar essa dificuldade aí, tá bom, turma? Então, para finalizarmos aqui, queria reforçar um conteúdo importantíssimo que são os hidrocarbonetos. Lembra que eu falei para vocês? Hidro vem de hidrogênio e carboneto vem de carbono. São 2 elementos que se ligam em forma de cadeia. São substâncias orgânicas que contêm basicamente, exclusivamente, hidrogênio e carbono na sua configuração. Vou te dar 3 exemplos aqui, ó, embaixo, e um deles não é um hidrocarboneto, tá? Primeiro exemplo, ó, acompanha comigo aqui. Primeiro, tá difícil escrever com essa caneta, mas acho que tá dando para entender, né, turma? Número 1, ó, o exemplo número 1, ele é um hidrocarboneto? É um outro tipo de classificação que eu gostaria que vocês tivessem um pouco de noção também, ó. Hidrocarboneto número 1 é o hidrocarboneto? Sim, por quê? Porque na cadeia principal dele só temos carbono e hidrogênio. C simbolizado por carbono, carbono simbolizado pelo C e H simbolizado por hidrogênio, tá? E o número 2, ele é um hidrocarboneto? O número 3 é um hidrocarboneto? Responde para mim. Coloquei até uma colinha aqui para ajudar, né? Ó. O 2, gente, não é um hidrocarboneto. Por quê? Porque nós temos o oxigênio se ligando aqui, né? Lembre-se, para que nós tenhamos uma solução, um composto que seja um hidrocarboneto, ele precisa ter apenas hidrogênio e carbono. Aparecer um oxigênio ou aparecer outro elemento, ele não é um hidrocarboneto. Lembra sempre do nome.
Eu gosto de usar os sufixos para a gente memorizar e aprender a partir disso. Hidrocarboneto, hidrocarboneto, hidrogênio e carbono. Marca isso. Não tem algum outro tipo de elemento, está fora. Não faz parte dessa classificação importantíssima de química orgânica. E o terceiro? Responde para mim. O terceiro é o hidrocarboneto. Por quê? Quando eu tenho essa formulação, é como se cada ponto aqui que eu estou demonstrando para vocês fosse um carbono. Se cada ponto desse é um carbono, ele vai se ligar. Sempre que eu tiver um anel benzênico, tá, gente? O que é o anel benzênico? É isso daqui, ó. Vou demonstrar para vocês nesse slide, ó. Isso daqui é um anel benzênico, que a gente chama, tá? São carbonos se ligando entre eles e você tem a ligação deles com o hidrogênio, para que você consiga formar o par aí de 4 ligações. O carbono precisa formar 4 ligações para se manter estável e conseguir fazer essas ligações químicas, né? Que fornece aí a maior quantidade de compostos que nós temos e utilizamos tanto na indústria quanto no nosso dia a dia. Perfeito? Então, isso daqui é um anel benzênico. Sempre que a gente tiver essa configuração, o que é um anel benzênico? São 6 átomos de carbono que estão ligando entre si. Nós temos uma alternância de ligações e para completar as 4 ligações, você tem um hidrogênio. Então, sempre que aparecer um anel benzênico, a gente sabe que isso é um composto de hidrocarboneto, porque só contém hidrogênio e carbono, tá bom? Então, o número 3 é um hidrocarboneto, porque só tem ligações entre carbono e hidrogênio. Mas qual a importância, né? Esse grupo de hidrocarbonetos é um grupo de química orgânica muito importante, do qual a gente precisa ter uma noção aí para classificar, justamente porque ele faz parte aí da maior, ele mantém a nossa matriz energética, né? Combustíveis fósseis, o petróleo, carvão, gás natural, são todos hidrocarbonetos, né? Ou seja, substâncias que contêm carbono e hidrogênio na sua constituição. Aqui nós temos exemplos, por exemplo, GLP, que é a partir do propano, do butano. Até coloquei aqui algumas fórmulas, acompanhem, turma, para que vocês vão se habituando a enxergar esse tipo de fórmula, né? Esse daqui é um propano, olha como ele é representado. Esse é um butano. A gente tem o álcool combustível, isqueiros, que são produzidos a partir do butano. E o butano, que a gente chama, é uma linguagem química para simbolizar esse composto aqui, ó. E esse composto, se você perceber, só tem carbono e hidrogênio, certo? A gente tem esse O aqui, mas ele é uma extremidade. A cadeia principal é composta só por carbono e hidrogênio. Portanto, tanto o GLP quanto o álcool que a gente usa como combustível, isqueiros, são todos hidrocarbonetos, tá? A questão aí de ponto de fusão, de ebulição, a gente não vai entrar tanto nisso, porque é uma química mais que a gente chama de química inorgânica. Para a química orgânica, o que interessa mais para a gente são as formulações e essas classificações de química que nós fizemos, perfeito? Estamos chegando ao fim da nossa aula, então vou deixar para vocês aqui, como eu detalhei, 2 exercícios, tá? Na verdade, são 2 exercícios, eu resolvi hoje na aula o número 1 e deixei para vocês resolverem o 2 e o 3, tá? Esse daqui é o exercício 2 e esse é o exercício 3. Ó, tá até aqui, exercício de fixação para você não se perder aí. Então, resolva para mim o 2 e o 3 no seu caderno, faça o passo a passo, do jeito que eu demonstrei no começo da aula, e envia ou para o professor Alex ou para mim, tá bom? Dependendo aí do seu horário de estudo, tá? Turma, só para enfatizar, no final dos slides de hoje, eu deixei esse slide aqui, ó, são os materiais material de complementar para resolver os exercícios, tá? Então, no finalzinho dos slides, você tem esse material, que são todas as classificações, ó, item por item, para que você consiga resolver as atividades aí da nossa aula, tá bom? Coloquei, eu sei que vocês têm nos outros slides, que a gente sempre pontua para vocês, mas eu acho legal manter sempre no mesmo, né? Acho que facilita aí até a sua resolução. Qualquer dúvida que vocês tenham, vão pontuando a gente aí pelo WhatsApp, né? Que a gente está sempre tentando ajustar e melhorar aí para que a gente leve para vocês uma boa base de química. Mas estamos felizes porque a gente está cumprindo aí o combinado e recebendo feedbacks bem positivos, tá bom, pessoal? Então, até a próxima aula, cuidem-se
e não deixe de resolver os exercícios. Para a próxima aula eu irei detalhar cada um deles. Até lá!